Eu falei na aula passada sobre neurolinguística, o que é a neurolinguística e como que a neurolinguística funciona dentro de uma oferta. Cara, a comunicação persuasiva é totalmente baseada em neurolinguística, tá bom? Não é bruxaria, é tecnologia, como já diziam. Essas técnicas de gatilhos mentais, de persuasão, de copy, tudo isso tem como base a neurolinguística. Eu, particularmente, gosto de usar a neurolinguística para fazer oratória e apresentação, palestra, aula e tudo mais. Eu uso muito essas ferramentas para me comunicar. Então, eu me comunico baseado na neurolinguística. Eu sou treinador e eu uso a neurolinguística para conseguir comunicar melhor o meu conteúdo. Eu sou treinador e eu uso a neurolinguística para conseguir comunicar melhor o meu conteúdo. E na aula passada eu falei sobre isso. A aula 5, se você não assistiu, vai na aula 5, que tem esse conteúdo sobre os caminhos da neurolinguística para você complementar e entender como que uma boa oferta funciona. Hoje a aula é para colocar isso em prática, é para colocar isso para transformar o conhecimento da aula passada em material, de fato, de execução, né, para você, de fato, fazer a oferta baseando a construção da sua oferta de acordo com os conhecimentos da aula passada. Ok? Então, aqui na aula passada, eu falei sobre os canais visuais, auditivos e sinestésicos das pessoas, qual a importância de cada canal desse. Eu deixei bem claro aqui a minha visão sobre o que é manipulação e o que é persuasão, quando que você deve usar uma coisa e nunca usar outra. Eu sou completamente contra a manipulação, você não tem que manipular ninguém. Não use essas ferramentas para manipular as pessoas, porque vai dar problema na sua vida em algum momento. Não acha que, agora eu descobri o caminho da riqueza e agora eu vou fazer todo mundo comprar. Cara, eu fico até incomodado. Eu falei, inclusive, na aula passada, o quanto esse assunto me incomoda. De todos os assuntos que eu ensino nas minhas aulas, nos meus cursos, esse é o assunto que mais me constrange. Porque eu sei que as pessoas têm uma tendência natural em querer usar isso para outros benefícios. Então, eu sou muito cuidadoso com esse assunto. Então, eu nunca vou falar sobre isso sem reforçar essa questão da ética, tá bom? Você nunca vai me escutar falar assim, não, vende, 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 vende. Cara, você não vai me ouvir falar isso. Eu não sou esse tipo de cara e você nunca vai ouvir da minha boca esse tipo de discurso. Não quero ensinar esse tipo de técnica para quem pensa desse jeito. Se você pensa desse jeito, para de assistir meu vídeo, vai assistir vídeo de outras pessoas. Aqui não é o teu lugar. Agora, se você está querendo entender como usar essas ferramentas para o bem, nossa, agora você está parecendo esses caras de o bem da humanidade. Não é isso. Persuasão, você tem direito de usar quando você tem certeza de que aquilo que você está querendo convencer a pessoa a fazer é, de fato, uma boa escolha para ela. Então, se esse é o caso, está liberada a persuasão. Ok? Fora isso, não faz. Agora, entender como fazer negócio da forma que todo mundo ganhe, aqui sim é o seu lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, beleza? Sejam todos bem-vindos. Ok, então falei sobre isso, né? Sobre a diferença de manipulação e persuasão. Falei aqui de novo. Né? Nunca faça manipulação, persuasão pode ser dependendo do caso. Expliquei que a oferta é um conteúdo e como todo conteúdo, o conteúdo precisa ser construído para matar objeções. Então aqui eu expliquei sobre o lado emocional e o lado racional que todo mundo tem, como explorar esses dois lados aqui, tá legal? Que é o lado da emoção e o lado da razão. O lado do coração e o lado do cérebro sabotador, né? Daquele cara que fica ali perturbando, querendo atrasar e não deixar você dar um passo, por proteção, né? Um mecanismo de autoproteção que a gente tem. Ok? Falei um pouquinho dos gatilhos mentais e falei também do rapport. Falei do rapport. Vocês lembram do rapport? O rapport é essa quebra de gelo. O rapport é quando você, para se comunicar, precisa gerar uma conexão. Essa conexão, pela neurolinguística, chama-se rapport. Você não consegue convencer ninguém se você não criar uma conexão antes. Você não consegue convencer absolutamente ninguém se você não tiver o rapport. E eu falei sobre isso na aula passada também. Esses assuntos serão
mais detalhados no dia que eu fizer a aula só sobre neurolinguística. Eu não sei quando que eu vou fazer isso ainda, mas em breve eu vou avisar e todo mundo vai ficar sabendo que o assunto vai ser esse. Ok? Vamos lá. Então, estamos aqui na terceira parte sobre oferta, ok? Outra coisa que eu falei também nas aulas anteriores foi sobre pontos de valor, né? O que são os pontos de valor que fazem sentido para você que está oferecendo o produto ou serviço e quais são os pontos de valor que fazem sentido para o cliente? E como que o teu produto conecta essas duas coisas? Lembram disso? Isso foi na aula 654, na aula 4. Os pontos de valor. Se você não tiver esses pontos de valor alinhados, pouco provavelmente você vai conseguir vender de boa. Pouco provável que você consiga ter resultado positivo nessa venda. Tem que ter, os pontos de valor precisam ser congruentes. Neurolinguística fala muito disso, congruência. Congruência é o seguinte, é mais fácil explicar o que não é congruência. O que é incongruente, né? Sabe aquela pessoa que vende uma coisa, mas no fundo você sabe que ela mesma não acredita naquilo que ela está falando? Ela mesma não acredita naquele produto que ela está vendendo? Exemplo, personal trainer gordo. Cara, se você está me dizendo que saúde é importante, se você está me dizendo que eu tenho que perder peso, se você está me dizendo que eu tenho que cuidar do meu corpo, e você não cuida do seu, como é que eu posso acreditar nisso que você está me falando? Isso incongruência é justamente isso, esse estranhamento, é estranho. É estranho você ver alguém tentando te vender algo que claramente ela não pratica. Por exemplo, pessoas que falam sobre treinamentos de meditação e ficar, sabe, com a cabeça tranquila, paz, né, autocontrole. A pessoa quer se vender como algo que não é. Ela diz para fazer algo que não faz. E essa incongruência, às vezes, ela não é de propósito. Ela simplesmente acontece. Eu sei uma coisa que funciona. Aí você fala assim, tá, mas você fez isso? Cara, eu não fiz. Porque dependendo da experiência que a pessoa tem, cara, eu já sei que isso funciona. Mas para a audiência, isso pega mal. A audiência quer saber, pô, mas você está fazendo isso aí que você está falando? Então, mesmo que você não queira, você tem que praticar aquilo que você prega. Então, por mais que não tenha muito sentido você fazer algo, sei lá, é importante que você tenha suas redes sociais sempre bem alimentadinhas, né? Sim, poxa, Ed, mas as suas redes sociais estão meio paradonas. Sim, mas eu não estou usando elas para trabalho. Elas estão lá só como uma representação. Eu estou ganhando dinheiro de outras formas, estou fazendo outras coisas. Sim, mas você está dizendo que aquilo é importante, então por que você não está fazendo? Aí fica aquela desconfiançazinha. Então, faça, cara. Mesmo que você não esteja precisando daquilo, se você diz que aquilo é importante, você tem que fazer. Tem que fazer, tá bom? Senão você não vai ter resultado aí, vai ficar estranho, e isso vai ficar mal, e as pessoas vão perceber, e isso não vai ser legal no longo prazo, tá? Então faça. Mesmo que você ache que, mas nesse momento eu não preciso. Tudo bem, mesmo assim tem que fazer, para todo mundo perceber que aquilo ali é real, que aquilo ali que você está falando não é da boca para fora, ou não é mais um cara da internet, mais uma pessoa aí falando sem ter conhecimento de causa. Beleza? Então hoje é a parte 3. Eu já falei para vocês que todo conteúdos e ofertas, que todos esses dois aqui, conteúdos e ofertas, são conteúdos. Todos são conteúdos, tá? O que você publica lá no teu Instagram é um conteúdo. Cara, vamos lá. Conteúdo é tudo que você produz, ok? Você produz conteúdo, você produz oferta. Os dois são conteúdos, tá bom? Só separo para ficar mais didático, tá bom? Então, a oferta é um tipo de conteúdo, tá? Melhor assim, a oferta é um tipo de conteúdo que tem o objetivo de monetizar. Monetizar. Ou seja, gerar dinheiro. Então, é um conteúdo que dá a opção, a oferta dá a oportunidade para os clientes, para os leads, né? Ainda não é cliente, para os leads virarem seus clientes, ok? Essa diferença é muito clara que tem que ficar aqui.
O que é lead e o que é cliente? Lead não é cliente, lead é um contato, lead é uma pessoa que está ali te acompanhando e ainda não passou o cartão, não comprou ainda nada de você, tá bom? Então o lead está navegando, está naquele namoro ainda, mas ele não efetivou, não fez uma compra, ele é um lead ainda. Agora, para esse lead virar um cliente, ele tem que ter uma oferta, ele tem que receber uma oportunidade de compra. Se você não der para ele a oportunidade de comprar, ele não vai comprar. E você não vai ganhar dinheiro. E o teu negócio é feito para ganhar dinheiro. Tá bom? Então a oferta ela é fundamental. Vamos lá, oferta é fundamental para manter o seu negócio de pé. Sem trocadilho, tá? A oferta é fundamental para manter o seu negócio de pé. Sem oferta, não tem dinheiro. Sem dinheiro, não tem negócio. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou até tirar essa frase aqui porque ela ficou com duplo sentido e sempre tem uns gaiatos aí que vão falar besteira. Beleza? Então a oferta é isso. E assim como todo conteúdo, a oferta precisa ter quebras de objeções. Vamos lá. Eu já expliquei para vocês o que são as objeções. Eu vou explicar de novo porque eu acho que esse tipo de explicação nunca é demais. Objeção é tudo aquilo que atrapalha a pessoa de dar um passo. Clique aqui agora e assista um conteúdo gratuito. Tem gente que não clica. Por quê? Gratuito? Duvido. Aposto que esse cara vai te vender alguma coisa no final do curso. Isso é uma objeção. É uma coisa que atrapalha as pessoas a clicarem no anúncio. Isso faz a pessoa não clicar, ela simplesmente não acredita. Ela tem um histórico de trauma e de experiências anteriores que mostraram que as pessoas falam uma coisa e fazem outra, e aquela coisa toda. Então ali já tem uma objeção. Mesmo que a gente faça um anúncio, cara, é de graça, clica aí, dá uma olhada. É de graça mesmo, não vou vender nada. As pessoas tendem a não acreditar, e tá tudo bem. Isso é uma objeção. Essa objeção de aposto que esse cara tá mentindo para mim, aposto que esse cara vai me vender alguma coisa, eu não quero comprar nada, eu não acredito em ninguém, eu acho que todo mundo é mentiroso, eu acho que... Isso tudo são problemas, são empecilhos criados pelo teu lado racional que atrapalham o teu passo, que atrapalham a tua movimentação. Você não anda para frente porque tem esses bloqueios. E esses bloqueios são bloqueios criados pelo lado racional. O emocional quer. Gente, o emocional quer muita coisa. O emocional é doido para fazer um monte de coisa. O emocional da gente é doido para pular de paraquedas. A gente quer experiência. Só que o racional fica segurando. Tá maluco? Se matar. Eu gosto de paraquedismo, tá? Inclusive, eu sou piloto de parapente e tal. Tô dando só um exemplo, porque a grande maioria quer ter experiências de coisas radicais, e essas experiências acabam não sendo feitas por medo, por bloqueios. Eu não posso, porque, sei lá, eu tenho um filho pequeno, não posso me colocar em risco. Tem um monte de coisas que vão bloqueando o teu passo. Esses bloqueios são as objeções. E você precisa, através do seu conteúdo e também da sua oferta, que é um tipo de conteúdo, desmontar esse lado racional através de argumentos. E esses argumentos, que são argumentos persuasivos, são argumentos que derrubam o racional, que derrubam o serzinho crítico que fica aí dentro. Esses argumentos são chamados pelo mercado hoje de gatilhos mentais. Nada mais são do que argumentações neurolinguísticas para tirar essas pedras do caminho. Opa, um problema? Qual é o gatilho que eu posso usar para desarmar esse problema novo? Porque o cliente, ele é uma máquina de objeção. Ele é uma máquina. Nós somos máquinas de objeções. Nós somos máquinas de objeções. A gente tem uma tendência a procrastinar, a gente tem uma tendência a se auto-sabotar. Cara, o ser humano é assim, tá? Nós somos assim. Nosso trabalho é controlar isso, né? É dominar e não ser dominado por isso. Então, nós somos máquinas de gerar objeções, de criar objeção, uma objeção atrás da outra. Então, quando você vai fazer uma oferta, quando você vai vender, nós somos máquinas de gerar objeções. E aí, quando você começa a encontrar essas objeções, o teu trabalho é, através do teu conteúdo persuasivo, desarmar essas objeções. Mostrar que, cara, não, mas olha só, entendi seu ponto de vista, mas dá uma olhada por esse ponto de vista aqui. Você quebra essa argumentação.
E existem objeções, são objeções muito clássicas. Não tem dinheiro, não tenho tempo, não serve para mim, não funciona, isso é só teoria. E quantas vezes eu já escutei isso? Nós temos um hábito, né? O ser humano tem um hábito de achar que sabe. Esse achar que sabe não é intencional. Existe uma falsa sensação de que a gente entende muito sobre uma coisa que, na verdade, a gente não entende. Uma vez fizeram uma... Quer ver? Eu vi um programa, esses canais aí de televisão, Discovery Channel, alguma coisa assim, que foi um estudo que fizeram sobre exatamente isso, né? O quanto a gente sabe de fato sobre algo e o quanto o nosso cérebro nos engana de que a gente entende sobre aquilo, mas de fato, na verdade, se você parar a pensar, você não entende absolutamente nada. Aí pegaram um grupo de pessoas e fizeram essas pessoas desenharem uma bicicleta. Desenha uma bicicleta aí vocês também. Pega um papel e desenha uma bicicleta. Mandaram as pessoas pegarem um papel e desenharem uma bicicleta. Uma bicicleta. Cara, sabe como é que funciona? Você entende como é que é uma bicicleta? Você conhece uma bicicleta há quantos anos? Você sabe desenhar uma bicicleta? Pelo menos o básico da bicicleta? Todo mundo sabe desenhar uma bicicleta. E aí mandaram as pessoas desenharem as bicicletas. Só que eles pegaram um desenho, como se fosse um projeto real, e construíram as bicicletas de verdade, baseadas no desenho das pessoas. E ganhava aquela competição ali, aquele estudo, não era uma competição, mas a ideia era avaliar qual das bicicletas de verdade andaria, funcionaria, né? E aí pegaram as pessoas, cara, que loucura, todo mundo acha que uma rodinha, o guidão ali, o banco, o quadro, o pedal. Só que as pessoas desenharam, né, achando que sabia como era uma bicicleta, e as bicicletas eram muito loucas. As bicicletas, elas não andavam. Tinha bicicleta que nem virava o guidão, porque ali no garfo, a pessoa esqueceu de desenhar aquele garfo ali, e aí não tem aquela... Ou seja, todo mundo acha que sabe como é uma bicicleta, só que na verdade as pessoas não sabem. Se te mandar fazer algo que você acha que sabe, é provável que você não consiga fazer. E todo mundo passa por isso, todo mundo tem essa sensação, essa falsa sensação de que entende pra caramba de um assunto e na verdade não entende daquele assunto. A gente se engana, o nosso cérebro prega essa peça, a gente se engana constantemente em relação às coisas, porque a gente acha que entende de um assunto e na verdade você não entende tanto assim. É muito comum. Então, as pessoas quebram, por que eu estou falando isso? As pessoas quebram, elas geram problemas para a vida delas porque elas acham que sabem, que são muito mais inteligentes do que de fato são, acham que são muito mais espertas do que de fato são, acham que entendem sobre assuntos muito mais do que de fato entendem. E quando você vai colocar na prática, não funciona. E aí gera um monte de frustração, a pessoa começa a ter um monte de problema na vida, porque é a síndrome do falso, como é que é? A síndrome do impostor, tem umas paradas aí que não vem ao caso. Então, assim, nós temos a tendência natural de nos enganarmos sempre, tá? Então, uma das objeções é, não preciso disso, isso aí eu já sei fazer. Quantas coisas eu já fiz? Eu manjo isso aí, pô, sou especialista nessa parada. E quando eu fui fazer, dava errado. E aí meu Deus, por que essa parada deu errado? Por que isso deu errado? Não é possível. Não, peraí, tem uma coisa errada. Claro, tem uma coisa errada. Deu errado, mano. Não pode dar errado. Por que deu errado? Não pode dar errado. Não faz sentido. E aí o que acontece? Outra pessoa de fora vinha e olhava, por isso que eu hoje em dia só trabalho com parceiros. Eu já parei de trabalhar sozinho, porque trabalhar sozinho é um problema muito grande. Coisas que aconteceram demais comigo. Pô, peraí. Ô Ed, você não viu isso aqui, cara? Não vi. O que é? Ih, rapaz, não vi. Você fica tão viciado, você fica tão ali dentro do problema que você não enxerga mais. Você não tem a visão de fora. Porque você está viciado. Você está cego em relação aos problemas que você está enfrentando ali dentro. Se não tiver uma pessoa que olhe de fora e... cara, tem um negócio... você não viu aquilo ali. A gente tem uma tendência... mas algumas pessoas têm tendência a serem autossuficientes. Não, eu resolvo tudo. Eu sou o cara que vai resolver tudo, eu entendo tudo, eu entendo mais do que todo mundo, eu tenho mais experiência do mundo, então eu sei me virar. E, cara, isso é um erro muito grande, porque você nunca vai ser tão bom quanto um grupo de mastermind, você nunca vai ser tão bom quanto um grupo de pessoas tentando resolver o mesmo problema. Isso nunca vai acontecer, cara. Você não é o alecrim dourado, o gênio da lâmpada, sei lá. Você não é a pessoa mais inteligente do universo. Você não é o Einstein. E provavelmente você não vai ser o Einstein. E aí,
E a gente tem que botar muito o pé no chão, a gente tem que ter muito exercício de humildade e falar assim, cara, eu não consigo entender esse assunto, preciso de ajuda. Então, uma das objeções, por que eu estou falando tudo isso? O que significa esse monte de coisa, esse monte de volta que eu dei aqui? Nós temos tendências de nos auto-sabotarmos com muita frequência, muito mais do que deveria. E essas autossabotagens, elas são muitas vezes traduzidas como objeções. Isso atrapalha demais a pessoa a dar um passo, mesmo que aquele passo seja na direção do que ela sonha, mesmo que aquele passo seja na direção do maior objetivo da vida dela. Ela vai empacar, ela vai encontrar uma desculpa para não se mexer. Ela vai encontrar uma desculpa para não sair do lugar, para ficar na inércia, para resistir ao máximo àquilo. Ela vai tentar se sabotar o tempo todo. E essas sabotagens são as objeções. E o teu papel é ajudá-la a enxergar as soluções para cada objeção que ela encontrar. Essas sabotagens acontecem e o teu papel é ajudar. A tua persuasão, ela já deixou de ser uma manipulação há muito tempo nesse caso. Você está ajudando a pessoa a pensar melhor, ok? A tua oferta, ela serve para isso. A tua oferta serve para ajudar a pessoa a pensar melhor e tomar a melhor decisão. Porque a melhor decisão dela é comprar de você. Ela precisa do seu produto e ela não sabe disso. Ela não entende o impacto que esse teu produto tem na vida dela. Então o teu papel é fazer o quê? É ajudá-la a tomar a melhor decisão possível, que é ser tua cliente. Se isso estiver claro para você e se você conseguir transmitir isso para ela, a venda vai rolar, a venda vai acontecer. Então essas objeções são os sabotadores que aparecem com muita força na hora que ela está sendo oferecida a oportunidade de se tornar cliente, de comprar alguma coisa, tá bom? Beleza? Vamos lá. Uma coisa importante aqui, que eu quero que vocês entendam, é o seguinte. Peraí, faltou compartilhar. Papapá, PPP, pontos, vamos chamar de pontos A, B e C. O que são pontos A, B e C? Eu queria desenhar isso no quadro, mas eu não tenho um quadro aqui. Eu vou escrever de um jeito, eu acho que vocês vão conseguir entender com os meus exemplos aqui manuais, tá? O que é o ponto A? O ponto A é onde o teu lead está, ok? O ponto A é o seguinte, é a situação de vida atual do teu cliente. Situação de vida atual do seu futuro cliente. Ser otimistas. Então, o ponto A, gente, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é sensacional demais. O ponto A é onde o teu cliente está. Onde é que está o seu cliente? O que você vende? Aqui temos o exemplo da nutricionista, a doutora Glaucia aqui, que está assistindo a gente. Nutricionista. Qual é o problema que o nutricionista resolve na vida da pessoa? Aí tem um monte, né? Tem saúde, tem emagrecimento, tem fortalecimento, tem um monte de coisa. A pessoa tem um problema. Vamos pegar o problema que aflige uma galera e sempre é hors concurso, né? Sempre é o problema que mais incomoda as pessoas, que é a obesidade. A pessoa está gorda, está acima do peso, precisa emagrecer. Aí a pessoa que está acima do peso pode estar acostumada com isso. Eu estou acostumado, eu sou assim, sempre gordinho, vou ficar gordinho, e sou gordo, e quero ficar gordo, gosto de ser gordo, sei lá. Ela vai inventar um monte de desculpa, sabotagem, para justificar que ela não precisa sair do lugar. Ela tem que sair do lugar, é questão de saúde. Ela pode passar um monte de problema na vida dela se ela não resolver essa situação. E ela pode dizer para ela mesma que não precisa resolver nada, porque ela é desse jeito, está acostumada a ser assim, e não vai mudar, e ponto final. Está se sabotando ali, está gerando argumentos, tentando encontrar uma lógica para se manter daquele jeito, ok? Está se sabotando. Aquele é o ponto A. Ela acha... A gente, né, nós todos somos assim, cara. Nós somos assim. A gente tende ao conformismo. Mas o conformismo... cara, mas se as pessoas não fossem desse jeito, tendenciosas ao conformismo, não tinha tanto coach ganhando dinheiro falando sempre a mesma coisa. Você precisa sair do lugar, sair da zona de conforto, você tem que se mexer, você tem que vencer a procrastinação. Cara, quantas pessoas estão no mercado falando sobre esse mesmo assunto? Se não fosse uma grande quantidade de pessoas que são pessoas procrastinadoras, que são pessoas autossabotadoras, que são pessoas que não vão para frente porque não conseguem se mexer,
porque ficam ali amarradas na zona de conforto, não tinha tanta gente vendendo esse tipo de conteúdo, apresentando esse tipo de conteúdo. Então, nós somos assim. Nós somos, essencialmente, pessoas que querem ficar burrinhos empacados, sentadinhos, achando que tudo tem que cair no nosso colo e a gente tem que correr atrás de nada. O ser humano é assim, tá? Então, beleza. Só que, quando a pessoa está nesse ponto, ela só vê o lado bom. Ah, aqui tá gostosinho, aqui tá confortadinho, aqui tá confortávelzinho, aqui tá de boa, eu sempre fui assim, tá tudo bem. Aí você tem que mostrar para ela o seguinte, olha só, onde você realmente está. Olha o teu ponto A. Tá vendo onde você está? Beleza. O teu ponto A, você tem dois caminhos. Ir para o ponto B ou ir para o ponto C. O que é o ponto B? O ponto B é o seguinte, é o ideal, é onde a pessoa, na verdade, quer estar. Ela só, às vezes, não admite, mas ela quer chegar no ponto B. Então ela quer ser mais magra, ela quer botar uma camisa e a camisa ficar bem, ela quer fazer isso, ela quer se sentir bem, ela quer olhar no espelho e se sentir bonita, ela quer que as pessoas olhem para ela, ela quer, sei lá, se sentir mais leve, ela quer conseguir subir uma escada sem ficar cansada, ela quer. No fundo, todo mundo quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar confortável nas roupas, todo mundo quer. Só que nem todo mundo faz o que tem que ser feito para conseguir. Então, todo mundo quer. Só que ela está aqui, ela não está nesse ponto, ela está numa situação desconfortável. E aí você leva ela mentalmente a entender e enxergar o ponto B, que é o ponto do sonho. Então, vamos lá. Olha só, presta atenção. Então, o ponto A é a situação atual. As roupas não te cabem, você tem problemas de circulação, você tem problemas de autoestima, você não gosta mais de sair de casa, não é porque você é antissocial, mas é porque você já não se sente bem em locais públicos, você não se sente bem em locais onde você acha que todo mundo é bonito menos você. Isso é um problema que a pessoa tem e ela não admite. Ela nunca vai admitir isso. Muita gente não vai falar para você que tem esse problema, mas a gente sabe que é assim que a coisa é. Então a tua oferta, já estou falando de oferta aqui, mas esse conceito ele vai estar permeando a sua oferta. Então o ponto A é isso. Tá ruim, mas você não tá admitindo que tá ruim, mas tá ruim. Então você detalha a situação ruim, tá? E o ponto B, que é o ponto B é o sonho de consumo. Ah, mas eu não tenho sonho de consumo de ser atlético, Ed. Você pode não sonhar com isso, mas eu tenho certeza que no fundo, se isso fosse uma coisa fácil de você conseguir, talvez você fosse admitir que você quer. O problema é que você acha que é uma distância tão grande, e essa distância é tão grande, que para você... vou falar as verdades aqui. Que para você justificar a tua fraqueza, você diz que não quer. Só porque você sabe que não vai ter resistência suficiente pelo tempo suficiente para poder chegar lá. E aí você não faz. E aí você assume desse jeito, você inventa uma desculpa racional para mostrar para você mesmo, você se convencer de que isso não é importante para mim. Eu não quero ficar com um corpo mais magro, eu não quero ficar bonito, não quero. Você inventa essa desculpa para você, porque você sabe que não tem a capacidade e a resistência pelo tempo suficiente para chegar lá. E aí você inventa uma história para você. Então, o ponto B é a situação ideal. Cara, o ponto B é o mundo do arco-íris. Como é que você vê arco-íris mesmo? O íris tem acento. O mundo do arco-íris, o mundo perfeito. O mundo perfeito. O mundo da novela da Globo. Tá? O ponto B é aquilo que o teu produto entrega. É a transformação que o seu produto vai fazer na vida da pessoa. É a transformação que o seu produto vai fazer na vida da pessoa. Ok? Tá bom? Esse é o ponto B. E você tem que conectar o seu produto é o veículo que vai levar a pessoa do ponto A ao ponto B. Então, o que você tem que mostrar para a pessoa é o seguinte. Olha, se você quer, você não vai dizer nunca que a pessoa quer, que todo mundo quer, que isso tudo que eu estou falando é porque eu estou falando para vocês que estão aqui para ouvir a verdade e eu não vou ficar enrolando. Eu estou falando isso para vocês de forma direta, mas você não vai falar isso para o teu cliente, cara. Você não vai falar isso para o teu cliente. O que você vai fazer?
você vai mostrar, você vai pintar o quadro do ponto A. Olha, se você tem dificuldade de se sentir bem, se você tem problemas de autoestima, se você tem dificuldade de manter rotina, se você tem desânimo de fazer as coisas, se você tem, aí você pinta o quadro do ponto A, que é o ponto A do teu cliente, do teu mercado, o cliente que você está tentando atender através do seu produto. Esse mapeamento do cliente... Não fiz mapeamento do cliente ainda. Não falei do cliente perfeito. Esse é o conteúdo da próxima aula. Próxima aula, vamos falar sobre cliente, né? Persona e tudo mais. Então, esses caras que você tem a intenção de atender, esses caras, você vai desenhar um quadro, você vai falar e pintar o cenário, tá? Que é o quadro do pesadelo. Não, pesadelo é o C. É o quadro do desconforto, vamos chamar assim, tá? É o quadro da situação ideal. E a situação ideal, ela é invariavelmente desconfortável. Senão você não estaria vendendo nada, a pessoa não estaria comprando nada. Ok? Eu não teria necessidade de comprar. Então, o quadro atual, ele é desconfortável. Então, você vai pintar o quadro do desconforto. Vamos lá. Então, aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pintar o quadro do desconforto do ponto A, tá? Então é isso, você precisa pintar o quadro do desconforto do ponto A. Eu estou ensinando vocês a pescar, eu não estou ensinando vocês uma receitinha de bolo, tá bom? Quero que vocês entendam esse conceito. Você está pintando um quadro do desconforto. Não está confortável, cara, não está confortável. Não está confortável. A tua vida atual não está confortável e eu vou te mostrar aqui, eu vou desenhar para você esse desconforto, para você realmente ficar incomodado. Você tem que ficar incomodado, tá? Então você tem que pintar o quadro do desconforto do ponto A e pintar também o quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos? Do ponto B. Imagine a sua vida quando você tiver liberdade financeira. Imagine a sua vida quando você tiver cabendo naquela roupa que você só usava quando você tinha 20 anos de idade. Imagina você, a sensação do seu corpo não doer mais, do seu joelho não doer mais quando você sobe uma escada. Imagine, cara, tem tanta coisa que você pode pintar em relação ao sonho. Imagine você trabalhar com aquilo que você ama. Imagine você poder cuidar da sua família do jeito que a sua família merece. Imagine você cuidar dos seus filhos do jeito que seus filhos merecem. Imagine você poder cuidar das pessoas. Imagine você poder dar um futuro melhor para suas crianças. Imagine você dar para os seus pais aquilo que seus pais nunca puderam dar para você. Imagina você honrar a tua família com uma qualidade de vida muito melhor. Imagina você viver com mais saúde, imagina você envelhecer melhor. Cara, imagina o mundo perfeito, imagina que coisa maravilhosa você vai conseguir na tua vida. Imagina, desenha isso para a pessoa. E aí vocês vão entender que o desenhar, nesse caso, é usar as palavras certas para fazer as pessoas entenderem. Usar as palavras que tocam para que a pessoa consiga entender aquilo que você está falando. E isso eu expliquei nas aulas anteriores, que são os pontos de valor. Se a pessoa valoriza beleza, você tem que usar todos os argumentos de beleza para ela entender, porque ela está ligada na beleza. Entende? Se ela é uma pessoa ligada na beleza, naturalmente ligada no canal visual, cara, você vai fazer exemplos visuais, você vai trazer exemplos visuais para que ela visualize, né, o quadro da perfeição, o quadro do sonho. Ela tem que visualizar isso. Entende? Por isso que eu falei na aula passada sobre os canais de comunicação. Então você vai desenhar o mundo perfeito. Imagine. Já pensou você chegar na sua casa, abrir a sua porta, elementos visuais? Se a pessoa é visual, você vai usar elementos visuais na tua argumentação. Imagina você chegar em casa, abrir a sua porta e olhar na sua sala. E a sua sala, sabe aquela sala arrumadinha? Aquela sala que você olha na revista e fala assim, nossa, o meu sonho é morar numa casa como essa. O meu sonho é ter uma decoração como essa. Sabe aquela casa que você viu naquela revista?
Eu não disse qual, mas a pessoa com certeza imaginou uma casa, uma decoração. Então, sabe aquela decoração? Imagina você abrir a porta e ver aquilo acontecendo, e você poder falar assim, nossa, essa é minha casa. E você conseguir chegar e entrar na sua sala, depois de um dia cansativo de trabalho, poder sentar naquele seu sofá. Imagina aquele sofá macio, aí você já pega o sinestésico, chega até a arrepiar. Você começa a pegar o sinestésico. Imagina você sentar naquele teu sofá e você perceber que aquela é a vida que você construiu. Agora você imagina a tua família chegando e vendo você sentado no sofá e a sua família vindo até você para abraçar você. Imagina que vida maravilhosa você pode... Cara, viajei na maionese aqui, eu sei. Mas você entende? Fazer a pessoa imaginar, elicitando os sentimentos para que ela consiga se enxergar no ponto B, seja ele qual for. Imagina você chegar numa sexta-feira de surpresa, teus amigos te chamam para uma festa. Imagina você aceitar sem nem se preocupar com a roupa, porque você tem certeza de que qualquer roupa que você tem no guarda-roupa vai te cair muito bem. E que isso não é um problema mais para você. Você não vai ter que passar horas tendo que se vestir até encontrar aquilo que fique menos pior no seu corpo. Você tem certeza de que qualquer roupa lá no teu guarda-roupa vai cair perfeito em você. Imagina essa tranquilidade de você conseguir ir para os lugares e botar qualquer coisa, tendo certeza que aquilo ali já vai ser o suficiente porque você está ótima. E a gente, quando fica bem, a gente fica bem em qualquer roupa. Imagina a tranquilidade. Olha só, eu estou falando, não falei de dinheiro, não falei de sofá caro, não falei de sala, sala mobiliada, eu estou falando de roupa, né? Qualidade de vida da pessoa poder botar a roupa que quiser e a roupa cair bem, e qualquer roupa vai ficar bem. Então você começa, isso é discurso persuasivo, isso é copy. Isso é copy. Ah, copy, eu vou fazer um curso de copywriting, Ed. Eu vi um curso de copywriting, vou fazer. Cara, copy é isso, cara. É a argumentação persuasiva que toca o coração das pessoas. Isso que eu estou mostrando para vocês, se você decupar isso que eu falei, se você pegar essa aula de hoje, a aula essa é 6, a aula 5 e a aula 4, assistir de novo, e de novo, e de novo, e você vai fazer isso de forma tão natural como eu estou fazendo aqui. Eu estou dando uns exemplos que estão vindo na minha cabeça que eu nem penso mais para usar esses exemplos. Olha o poder disso. Olha o poder disso. Então você consegue fazer argumentações persuasivas usando todo o conhecimento que eu passei para vocês na aula passada, na aula anterior e na aula de hoje. Você cria as sensações através dos 3 canais para as pessoas conseguirem se enxergar e se projetarem naquele mundo que você está desenhando para elas. Imagina você olhar a tua casa arrumada, imagina você olhar, imagina você ver palavras que apelam para o visual. Imagine, olhe, imagina quando você enxergar aquilo acontecendo. Veja só esse exemplo, veja esse exemplo que eu vou te passar aqui para vocês. Essas palavras, elas se conectam com o canal visual. Agora, imagina você chegar na sua casa e sentar no sofá confortável. Sabe aquele tecido macio? Aquele tecido que você nem sabe que tecido que é, porque ele é tão gostoso, ao mesmo tempo que ele é macio, ele é aquele tecido que não gruda na pele, sabe? Aquele tecido suave, que não transpira. E aí você senta naquele sofá macio, que você passa a mão, dá vontade de passar horas ali, né? Você fica horas passando a mão no sofá. Sabe aquele sofá que você fica passando a mão? Aquela delícia de tecido que você sente? Imagina deitar naquilo, com as pernas para o alto para descansar. Sabe aquele dia cansado, aquele dia que a perna está doendo? Que tudo que você quer é deitar e levantar as pernas e se sentir confortável, se sentir bem cuidado. E aí você imagina deitar naquele sofá, aquele sofá que parece que ele te abraça. Sabe um abraço? Parece que te abraça. Parece que aquilo ali é o seu lugar, é o seu trono. Você senta ali e parece que está te abraçando para você ali se revigorar, descansar, aquele descanso merecido depois de um dia cansativo. Isso que eu acabei de falar agora, pessoal, são apelos para sensações sinestésicas. O cansaço, o abraço, o conforto. São situações, são argumentações que levam para sensações sinestésicas. Então tem o visual da sala decorada, da sala bonita, aquela decoração que você viu e achou linda, a sala confortável, que é o material, o cheiro. Cara, esse cheiro de limpeza. Imagina você chega na sala, aquele cheirinho de limpeza, aquele cheirinho de coisa nova, sabe? Homem tem isso, né? O cheirinho de carro novo, né? O cheirinho, sabe? Isso é sensação, é físico. Aí imagina
uma música tocando, aquela música que você gosta, imagina seus filhos chamando pelo seu nome, imagina sua esposa falando com você no seu ouvido, sabe? Falando bem de você, elogiando o seu esforço, elogiando o seu esforço, elogiando tudo aquilo que você fez para conseguir dar para eles aquela vida maravilhosa. Falando, sabe? E até o jeito que você fala, ele tem que ser cuidado, porque se a pessoa está no canal auditivo, a forma que você fala é muito importante. Então, olha a quantidade de ferramenta que você tem, imagina a quantidade de ferramenta que você tem para poder fazer essa persuasão. Então, o ponto B é isso, é o quadro dos sonhos, tá bom? E eu mostrei para vocês aqui na prática como é que você pinta o quadro dos sonhos. E aí vem o ponto C. O ponto C é o caos. O que é o caos? É o inferno, é aquilo que vai dar errado caso a pessoa não faça a transformação. Todo mundo acha que o ponto A é crítico. Crítico não é o ponto A, porque piora. E o pior é o ponto C. A pessoa ela tem que entender que ela não tem mais alternativa. Ficar no ponto A não é uma opção. Ela não pode ficar no ponto A. Ela ou vai para o ponto B, obrigatoriamente, ou ela vai para o ponto C, obrigatoriamente. E o ponto C é o inferno na vida da pessoa. É onde tudo dá errado, é onde a merda acontece, é onde o problema todo acontece. É o caos. Ela tem duas alternativas. Ela não vai mais poder ficar sentada na zona de conforto que ela está. Ela precisa sair do ponto A, ou ela vai para o ponto B, que é para o mundo ideal, ou ela vai para o mundo trágico, ou ela vai para o desespero, ou ela vai para o lugar onde as coisas vão piorar. A obesidade vai aumentar, os problemas de saúde vão aumentar, a pobreza vai aumentar. Já tem como falar isso. Tudo vai continuar ruim e vai piorar. Então, assim, não é uma coisa que vai ficar ruim, mas ok. Ela vai ficar ruim, não ok. Ela vai ficar ruim, caos. O ruim, terrível. E você tem que mostrar que isso é verdade. Porque de fato é verdade, gente. Se você não mudar o que está te incomodando hoje, por que você acha que amanhã vai ser resolvido naturalmente? Papai do céu vai ajudar? Para com isso. Vai ficar pior. Então, se você não mudar aquilo que está te incomodando, vai ficar pior. Vai ficar pior. Você não vai ficar na zona de conforto. A ladeira abaixo. Não vou fazer nada, vou ficar quietinho. Eu vou envelhecer, eu vou engordar, o corpo não vai mais responder do mesmo jeito. Se eu não fizer exercício, se eu não cuidar de alimentação, se eu não me mexer para poder manter o corpo, porque já não tem mais o metabolismo que eu tinha com 20 anos, agora com 40, se eu ficar quietinho, é ladeira abaixo. Então eu tenho que ir para o ponto B, senão o ponto C é terrível. Eu tenho que ir para o ponto B, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu tenho que cuidar agora. Se eu não cuidar, é C, é caos, é terrível, é hospital, é problema de saúde, é sei lá o que pode acontecer. Beleza? Então, assim, isso tem que ficar claro dentro da sua oferta. A sua oferta é sair do ponto A ao ponto B, vem comigo que eu vou te levar para um lugar melhor, mas e se você não for comigo para o lugar melhor, cara, tu vai para um lugar que você vai se arrepender, que você não vai querer ficar lá, porque é terrível, é o caos. Entendeu? Então vamos lá. O ponto C é o caos. É o local onde ele invariavelmente irá parar caso não se mexa na direção B. É a solução. Beleza? Então, se ele não buscar... mexa com CH, né? Ei, caraca, tá? Invariavelmente irá parar caso não se mexa na direção do ponto B. Que é, se ele não resolver o problema dele, ele vai ter problema. Se ele não resolver o problema dele vai só aumentar. Não vai melhorar. Entenderam? Não vai melhorar. Vai piorar, vai ficar horrível. Tá bom? Então, esses 3 pontos precisam estar bem claros na sua oferta. Tá? Até aí tudo bem? Então, beleza. Falei do ponto A, do ponto B e do ponto C. Tá claro para vocês o ponto A, o ponto B e o ponto C? A tua oferta é isso. A tua oferta é a construção de um monte de informação, mas que se você olhar mais de fora, né, se você der um zoom out, você vai entender isso. Aqui está o desenho do ponto A, aqui está o desenho do ponto B, aqui está o desenho do ponto C, aqui está toda a argumentação,
para no final você ter ali uma chamada para ação de oferta, né? De venda, compra. A intenção é que a pessoa fale assim, meu Deus, eu preciso comprar. Eu tenho que comprar. Você conseguiu mostrar o cenário inteiro, eu não tenho opção. Aí, o ponto é, o objetivo é, a pessoa tem que chegar a uma conclusão de que não existe vida sem comprar aquilo de você. A sua oferta é um conjunto de conteúdos que quebram todas as objeções, o maior número possível de objeções do teu cliente e mostrando para elas que o teu produto é capaz de levá-las do ponto A ao ponto B, e caso elas não comprem o teu produto, caso elas não saiam do ponto A para o ponto B, elas invariavelmente cairão no ponto C, que é o ponto do caos. Então, a sua oferta, ela é isso, ela é uma construção para quebra de objeções, mostrar o quanto o teu produto é único, a transformação que o teu produto faz, que é justamente levá-la do ponto A ao ponto B em segurança. Em segurança. Com todos os gatilhos, com todas as persuasões possíveis para mostrar e provar que isso vai acontecer da forma mais segura possível. A gente só entra num avião porque a gente tem certeza que aquele negócio não vai cair. Ah, mas ele pode cair. Cara, é muito raro um avião cair. É muito mais fácil você sofrer um acidente na estrada do que ter o avião cair. A gente só entra numa máquina que decola e voa a 10 mil pés de altitude, a 10 mil metros de altitude, 35 mil pés de altitude, porque a gente sabe que aquilo ali é seguro. Então, porque é totalmente loucura isso, mas você entra no avião, porque você sabe, já as objeções do voo já foram quebradas, você já acredita que aquela operação funciona, que aquilo vai dar certo. Então, senão você jamais entraria numa máquina voadora para voar a 35 mil pés de altitude. Não faria isso, né?